Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua companhia, que Deus abençoe você que nos assiste ou nos ouve neste momento em qualquer lugar do Brasil e do mundo através dos nossos meios de comunicação. O programa está sendo transmitido pela TV Canal 14 em Recife, região metropolitana, através das nossas repetidoras em todo o estado de Pernambuco e em todo o Brasil e mundo através do nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Também no Spotify, na Rede Brasil. Hoje estudaremos a 10ª lição com o tema Quando os pais sepultam seus filhos. E para comentar esta lição, contamos com a presença do pastor Isaac Silva, que é o coordenador do Departamento de Família aqui no estado, tem ajudado o nosso pastor ali no departamento e também um dos diretores da igreja. Pai do Senhor, pastor, é um prazer ter aqui conosco. Pai do Senhor, pastor Nadir Jackson, Pai do Senhor, a audiência, né, deste programa tão importante que é o programa da EBD, e é um prazer para mim estar de volta a este programa aqui com os senhores. Está também conosco o pastor Sérgio Jeremias, que ajuda ali o nosso pastor nas áreas 33 e 66. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, pastor Nadir Jackson, demais pastores, é um privilégio estar com os senhores. E também com a participação do evangelista Alessandro Barreto. Pai do Senhor, irmão Alessandro. A paz do Senhor, pastor Nadir Jackson. Nesta lição falaremos sobre o luto. Iniciaremos trazendo sua definição e algumas implicações que são consequentes da perda de um ente querido, pontuando o parecer bíblico. Veremos o que as Escrituras nos diz sobre a morte física, destacando os mais diversos casos de lutos nos relacionamentos interpessoais e concluiremos pontuando qual deve ser a nossa postura quando enfrentamos a perda de uma pessoa amada. Pastor Isaac, o senhor poderia, porventura, por favor, ler o texto áureo desta semana? Sim, o texto áureo que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versos 8 e 9, diz o seguinte: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Pastor Sérgio, o senhor poderia ler, por favor, a verdade prática desta semana? Pois não, pastor Nadir Jackson. Não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. Evangelista Alessandro, o senhor poderia ler, por favor, os objetivos da lição desta semana? Pois não. Primeiro é descrever a família de Jó. Segundo, refletir a respeito de como lidar com a morte na família. E terceiro e último, conscientizar de como os cristãos devem enfrentar a perda na família. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Jó, capítulo 1, versículos 13, 16 ao 19. Acompanhe conosco. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 10ª lição, que tem como título Quando os pais sepultam seus filhos. Semana passada estivemos estudando a lição de número 9, que teve como título Uma família nada perfeita. E ali estivemos estudando este tema a partir
da família de Davi. Esta semana, a família que estará sendo abordada, a família de Jó. Todo o livro de Jó destaca a vida, a vida deste grande homem de Deus, este grande dilema que ele e sua família enfrentaram, mas nós podemos ver ao final do livro o que Deus realizou em sua vida. Embora que a nossa lição esteja fazendo apenas um recorte do momento inicial, o momento em que Jó perde todos os seus filhos, daí o ensejo do tema, o luto, a morte, a perda de um ente querido, como lidar com esta situação. Mas antes de iniciarmos o nosso comentário, vale destacar de que é importante que o professor tenha em mente de que Jó foi um personagem histórico. Jó viveu no tempo e no espaço, ok? O livro de Jó trata da vida, de fato, de um homem que viveu em um determinado momento da história. E por que pontuamos isso? Porque existem alguns teólogos liberais que procuram de todo jeito dizer que o livro de Jó não é um livro real, isso foi uma alegoria que foi montada para trazer uma informação ou um ensinamento moral. Entretanto, vale destacar que não é desta forma que a Bíblia aborda o personagem Jó, e nós estaremos comentando sobre isso. Então, pastor Isaac, a nossa lição hoje, ela toca em um dos temas mais sensíveis, pode-se dizer até da existência humana, porque nós estamos falando de um fenômeno mais penetrante, mais dramático e mais profundo da psique humana. Estaremos falando sobre a morte e, em decorrência dessa morte, como encarar essa morte, estado de luto, que a gente vai comentar aqui que existe o estado de luto, que é benéfico, que é salutar, que é vivenciar aquele momento que todo ser humano ele tem direito de vivenciar, mas não viver em luto, Você pode vivenciar seu luto, mas não viver de luto. Então, introdutoriamente, eu queria pedir, por favor, primeira tela aí, a definição de luto. Eu vou ler aqui, pastor, e o senhor depois traz um comentário sobre essa definição. O dicionário Ruais, ele diz o seguinte: luto significa profundo pesar causado pela morte de alguém. O luto é, com certeza, algo que todos nós teremos que inevitavelmente enfrentar em algum momento da vida. O Dr. Gary Collins, ele diz que o luto é uma reação natural à perda de qualquer pessoa, objeto ou oportunidade que era importante para nós. Ele é uma sensação de privação e ansiedade que pode se manifestar através do comportamento, das emoções, dos pensamentos, da fisiologia, do modo como nos relacionamos com os outros e até da nossa espiritualidade. Então, esse tema luto, causado pela morte ou pela perda, aqui a definição de Collins traz de que o luto não é apenas causado pela perda de uma pessoa, mas de um objeto, uma oportunidade. Mas o nosso foco aqui, na nossa lição, vai estar falando estritamente pelo tema da lição da perda de um ente querido. Aqui, quando os pais sepultam seus filhos. Embora que esta realidade não é apenas dos pais que sepultam os filhos. Tem os filhos que sepultam os pais, tem os filhos que sepultam os amigos e assim por diante. O que é que a gente pode, pastor, a partir dessa definição, introdutoriamente já falar sobre esta lição? Bem, eu quero inclusive parabenizar a superintendência por ter resgatado esta abordagem que Gary Collins faz, inclusive um excelente escritor, não é? Para quem lida com a área de aconselhamento, eu queria sugerir inclusive a leitura da obra de Gary Collins sobre aconselhamento cristão, não é? Uma obra excelente. Então, esse resgate que foi feito dessa abordagem ou dessa definição de luto é importante porque mostra que o luto não é um sentimento causado apenas pela morte de alguém. Ele pode acontecer também pela perda de um objeto, de um bem precioso, enfim.
Mas nós temos aqui, nessa lição, pelo menos 2 problemas. Os problemas que eu considero principais, que precisam ser abordados, entendidos à luz da palavra de Deus. O primeiro problema é a morte. Não é? A morte é uma realidade que ninguém pode se furtar a ela. E a morte, ela é registrada, a história da morte está registrada na Bíblia como sendo consequência do pecado. Então, desde Adão, não é? E a gente vai lá para o livro de Gênesis, a gente encontra um detalhe interessante aqui no capítulo 3 de Gênesis. Já no capítulo 2, a Bíblia diz lá no verso 9 que o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida, eu queria destacar essas 2 árvores aqui, porque a Bíblia dá destaque a elas também, não é? A árvore da vida no meio do jardim e a árvore da ciência do bem e do mal. Aqui está dito exatamente no momento em que Deus decidiu plantar o jardim onde ele estaria colocando o homem para residir, não é? O jardim do Éden. Reparem um detalhe aqui. A primeira árvore que a Bíblia menciona de forma especial é a árvore da vida, que estava no meio do jardim. A segunda árvore é a árvore da ciência do bem e do mal. Agora nós vamos lá para capítulo 3 de Gênesis, versos 22, diz assim: Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal, porque àquela altura o homem, desobedecendo a Deus, comeu da árvore da ciência, não é? Do bem e do mal. Então Deus diz, ele é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Nós estamos falando aqui exatamente da questão da origem da morte, tá? Porque é o primeiro problema que a gente precisa abordar nessa lição, é a questão da morte, não é? Então, aí o Senhor Deus diz assim, para que não tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Aí Deus diz, aliás, Deus lançou o casal para fora do jardim do Éden, e lá no verso 24 diz assim, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Veja, Adão e Eva poderiam ter usufruído desta primeira árvore, que inclusive ela é colocada aqui em primeiro lugar no verso 9, não é? A árvore da vida no meio do jardim. Mas o que é que eles fizeram? Eles foram comer da árvore que Deus disse, não coma. Então aqui surge exatamente o momento em que, ou seja, no momento em que eles comeram da árvore, porque Deus disse, certamente morrerás. Não coma, porque se você comer, certamente morrerá, da árvore da ciência do bem e do mal. Então, a partir daqui, começa a história da morte. Não é? Não adianta ter medo da morte, porque a morte é um tema, como já disse, que é uma realidade que a gente não pode se furtar a ela. Não é? A gente vai enfrentar ela com medo ou sem medo. O cristão não deve ter medo da morte. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que a gente vê claramente aqui que a morte, não é, como decorrência da desobediência, ela passa a todos os homens. Paulo escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 5, ele diz isso, não é? Ele diz que por um homem só entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, porque todos pecaram. Não é? O pecado original, ele perpassa toda a humanidade, não é? Toda a posteridade adâmica, chegando, é claro, até nós. Pois bem, alguém pode até questionar assim, pastor, e se o homem não tivesse comido do fruto proibido da árvore da ciência e tivesse comido da árvore da vida, ele viveria eternamente? Bom, certamente que sim, não é? Inclusive, na Bíblia, há referência a plantas, a árvores, que certamente promoveriam, né, não somente vida longa,
Mas como o caso aqui da árvore da vida, a vida eterna, não é? Por que vida longa? Porque há, por exemplo, referência lá em Ezequiel 47, há referência em Apocalipse 22, de árvore cujas folhas servem como remédio. Não é? Veja que Deus teve o cuidado de plantar, cultivar determinadas plantas que dessem ao homem essa possibilidade de viver. Não é? As células certamente não deteriorariam, não seriam deterioradas, não é? E o homem viveria. Não é? Infelizmente, ele tomou a decisão de comer do fruto proibido, da ciência, do bem e do mal. E por causa disso começa a história da morte na vida, ou seja, na história do homem. Não é? A morte começa na história do homem. Então, esse é o primeiro problema. A morte é uma realidade, a gente não pode se furtar a ela. Qual é o segundo problema? Como lidar com esta realidade? Este é o segundo problema. Que a morte a gente não tem como evitar. Não é? Eu sei que a minha vai demorar muito, mas eu não tenho como evitar ela. Não é? Agora, como é que eu vou lidar? Como é que a gente lida com isso aí? Não somente com a morte dos filhos, se bem que hoje a lição é quando os pais sepultam os filhos. E é uma coisa que contraria a lógica, não é? Porque a lógica é quem viveu mais tem mais probabilidade de morrer. Mas não é assim que acontece. Né? Essa questão da morte, ela ultrapassa a questão da lógica, porque morrem velhos e morrem novos, pessoas novas na idade. Né? Então, a questão é, a morte é o problema, né, que a gente precisa encarar de frente, à luz da palavra, e como reagir a esse problema. Então, pastor Sérgio, o pastor Isaac aqui trouxe uma excelente explanação introdutória aqui em relação à nossa lição. Vamos tratar a questão da morte. A morte é inevitável, está na experiência humana, a partir justamente da base que o pastor deixou claro. O homem foi criado para ser eterno. A Bíblia tem até um texto aqui de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, que diz assim: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então nós temos aqui, como o pastor bem desenhou já, colocou os trilhos de onde iremos partir, né, que é a realidade da morte. A morte é a realidade que até o ateu não nega, não tem ateu, não tem cético, não tem agnóstico que vá negar essa realidade. Alguns chegam a dizer que é a única verdade, a única certeza da vida, que um dia nós vamos morrer. Nós temos a morte e temos como lidar com essa morte, como o pastor aqui colocou. Embora que o tema nosso seja uma abordagem, tema geral da nossa lição, seja uma abordagem, mas nessa morte, na sua condição antinatural, que geralmente os pais, os filhos é que sepultam seus pais, é o natural, mas quando os pais sepultam seus filhos, quebra essa ordem natural, e dizem os especialistas da área que é uma dor assim, incomensurável. Você não tem como descrever, mensurar, você não tem como descrever, indescritível, você não tem como descrever essa dor de um pai perdendo um filho, porque quebra essa ordem natural. Então, o tema de hoje é um tema bem sensível, né, que de repente lá na sala de aula, que não tem um parente que amava, um amigo que amava, que tenha perdido, seja na Covid, seja por uma morte trágica, um acidente. Então, é um tema que tem que ser trabalhado dentro de uma visão geral. Claro que o tema é os pais, quando os pais sepultam seus filhos, mas, como o pastor bem colocou aqui, não só o tema da morte, como uma realidade em decorrência do pecado, mas como lidar com esse momento. Verdade, pastor. As palavras do pastor Isaac foram muito pertinentes para esse momento, porque, na verdade, tem que ter essa compreensão, essa construção, o chamado de cosmovisão a respeito da morte. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 ou 6, salvo engano, diz: os vivos sabem que hão de morrer. Então, é uma realidade, é uma inevitabilidade que todos têm que passar
Aí o pastor colocou a segunda palavra que seria lidar com esse momento. Eu acredito que, como o senhor bem pontuou, a gente pode estar, de repente, como esse programa tem uma abrangência muito grande, os telespectadores, alguns podem estar vivendo esse momento lutuoso e não saber lidar. De fato, eu diria que a morte de um ente querido seria, eu acredito que a maior dor que uma família possa experimentar. A perda de um ente querido, eu acredito que seja a mais intensa dor. E quando isso se trata, que é a proposta da lição, do pai perder o filho, é como bem o pastor Isaac já apontou, que quebra essa naturalidade, porque os pais esperam serem sepultados pelos filhos, então quando são eles que sepultam seus filhos, essa dor se torna ainda mais intensa. E aí tem um agravante quando essa morte é de forma trágica, que é a proposta da lição, a gente vai ver, na verdade, a perda de ente querido de forma trágica. E multiplique-se isso por 10, porque o nosso personagem é o patriarca Jó, perdeu os 10 filhos de uma só vez. Eu acho que isso é interessante, quis o Espírito Santo, e o Senhor foi muito feliz em colocar a historicidade, mostrar que o livro de Jó é um livro histórico, porque quis o Espírito Santo mostrar que é possível, por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, um pai ou qualquer outro membro da família perder um ente querido, é possível sim vencer primeiramente com essa perspectiva bíblica a respeito da morte, porque é preciso ter essa construção de uma concepção bíblica a respeito da morte, e aí quis o Espírito Santo registrar que um pai perdeu 10 filhos de uma só vez, de um só momento, e ainda assim demonstrou. Eu acredito que o capítulo 1, permita-me ler o capítulo 1 e o versículo 21, embora eu acredito que vai ser reprisado, vai ser falado novamente, mas diz, versículo falando de Jó, o versículo 20 diz: então Jó levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. Eu acho essa expressão muito bonita aqui. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, não somente as perdas materiais, que quem perde bênçãos materiais ou bens materiais é possível recuperar, mas aqui estamos falando depois da perda de 10 filhos. E esse versículo de número 21, eu acho bonito, porque primeiramente a gente tem a palavra da questão da piedade. O texto bíblico mostra que é possível uma pessoa, mesmo sendo crente, mesmo sendo piedosa, passar por determinada consequência desagradável. Então, coisas ruins também acontecem com pessoas boas. Então, a gente aprende isso. Segundo, a gente aprende a questão da soberania. Jó reconhece a soberania de Deus. Então, a gente ganha, a gente perde. Ente querido, é difícil, mas Jó disse: o Senhor me deu, o Senhor tomou. E a última parte, que é a questão da devoção, o Espírito Santo quis mostrar que é possível, por mais difícil que seja, não perder a perspectiva, não perder a esperança e adorar a Deus, mesmo em meio de perdas e perda de ente querido. Evangelista Alessandro, pode ser que no universo de alunos da escola dominical tenha algum aluno que diga assim: mas rapaz, falar sobre morte, falar sobre esse momento, se fosse fazer uma abordagem bíblica, morte física, morte espiritual, morte eterna, ela está sistematizada, então você tem uma estrutura teológica, lógica, que você vai trabalhar. Mas trabalhar esse assunto morte, fazendo uma aplicação direta à realidade de família, pode ser que tenha um aluno aí, nesse universo de alunos, dizer assim: eu não acho que é um assunto que deveria ter sido abordado, né? Pode ser que tenha. Mas qual a relevância da lição desta semana, que não é um assunto tão falado, né? Tão falado, tão estudado, que é a questão do luto, a questão da morte ligada ao luto, né? Geralmente fala de morte, fala da morte física, morte espiritual, morte eterna, mas a morte na experiência da família e gerando o luto é uma lição, vamos assim dizer, até inédita, e de repente pode ser que algum aluno diz assim: eu não concordo com essa abordagem. Qual a relevância que a gente pode demonstrar a este aluno de que precisamos também nos debruçar sobre estes assuntos, embora seja um assunto tão sensível? Pois não, pastor. Enquanto o senhor falava, eu estava me recordando de um autor, um teórico da teologia,
que ele disse que a morte é o resultado da graça de Deus. E eu fiquei pensando, em que sentido seria isso, não é? A morte é o resultado da graça de Deus. E depois eu entendi o que ele quis dizer. Porque se o homem não morresse, se ele tivesse acesso àquela árvore, por exemplo, da vida eterna, como haveria a redenção? Porque Cristo não morreria. Cristo só morreu porque a morte é possível. E através da morte houve redenção. A morte é tão importante, pastor, que no Antigo Testamento a expressão vemut e mavet, que é para a morte, aparece centenas de vezes. No Novo Testamento a expressão thanatos aparece centenas de vezes, mostrando que é um assunto bíblico. Através da morte a gente encontra também saídas para muitos problemas. Por exemplo, pastor, existem piedosos servos de Deus que já estão com uma certa idade, por exemplo, e sofrendo há anos em cima de um leito de hospital, em que, por incrível que pareça, a dor é grande. Nós sabemos que a morte tem vários efeitos físicos, ela prejudica a saúde dos parentes que perdem. A morte tem efeitos emocionais, mexe com a psique humana, por exemplo. A morte tem efeitos sociais, tem pessoas que se isolam, não querem conversar com ninguém. E por que não dizer que a morte também tem efeitos ainda mais danosos, como, por exemplo, patológicos? Tem pessoas que têm problemas seríssimos com não aceitação da morte de um ente querido. Mas, por incrível que pareça, apesar de todos esses efeitos, a morte, às vezes, é o melhor resultado para a situação de alguém que está sem condições de reversão da sua saúde, pastor. E ali aparece a misericórdia de Deus em guardar aquela pessoa e levar. Aqui eu me refiro aos salvos em Cristo, não é? Aqueles que já têm esperança, como Paulo disse, que não devemos nos entristecer como aqueles que não têm esperança. Então, falar da morte, pastor, é necessário sim, porque é a partir desse momento que nós vamos entender de que a morte faz-nos pensar sobre o futuro escatológico. Enquanto o pastor Jeremias citou 9:5 de Eclesiastes, onde o Salomão disse que todos os homens sabem que vão morrer. Há um texto que me fez lembrar, capítulo 7 de Eclesiastes, quando diz, versículo 1, melhor é a boa fama do que o melhor unguento. E diz assim, melhor, veja a importância da morte, é o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. E ele continua, versículo 2, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há festas, banquete, porque naquela está o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração. Então, pastor, eu diria que encarar essa realidade da morte com maturidade. Ninguém quer perder. Quem é que quer perder? O próprio texto de Eclesiastes diz que há tempo de chorar, há tempo de rir, mas há de chorar. O tempo de rir é muito bom, mas o tempo de chorar é difícil. Mas é necessário, faz parte, quero dizer, da construção da natureza humana. E eu concluiria aqui essa minha fala citando o texto de 1 Tessalonicenses 4:13, quando o apóstolo Paulo, falando sobre a morte, ele diz que para os servos de Deus, essa morte, esse momento deve ser encarado com esperança e com alegria. Eu quero só concluir aqui lendo esse texto de a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, e o versículo de número 13, uma expressão bonita, o apóstolo Paulo diz assim, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já morrem, na versão corrigida diz dormem, é um eufemismo, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, no momento da morte, Paulo fala de duas coisas, pastor, fala de alegria e de esperança. Então, é difícil, nós sabemos perder um ente querido, mas a Bíblia mostra que a morte não é o fim. A morte é apenas uma transição do momento em que estamos para um porvir. Então, o assunto desta semana, ela, claro, ainda que esteja tratando sobre a morte, sobre o luto, mas isso dentro de um contexto de alegria Exato. E esperança. Não é a abordagem da morte pela morte, Isso. mas a morte e o luto dentro de um contexto de esperança. Mas quem era Jó? Sua esposa e seus filhos. Mas isso estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta oportunidade estudando a 10ª lição, que tem como título Quando os pais sepultam seus filhos. No bloco anterior, nós trouxemos aqui uma introdução geral ao estudo da nossa lição e vamos agora para o primeiro tópico da nossa lição. Pastor Isaac, nós temos aí a família de Jó, né? O autor traz
uma introdução, vamos apresentar primeiro a família, para depois tratarmos exatamente do tema. E aí ele fala, um subtópico com quem era Jó, a esposa de Jó e os filhos de Jó. Só reforçando aquilo que falamos inicialmente, que Jó é um personagem histórico que viveu no tempo e no espaço, né? Porque tem alguns autores que defendem que esse livro é uma alegoria, e nós cremos piamente que não, porque a Bíblia aponta que não é uma alegoria. Por exemplo, nós temos o texto de Ezequiel 14:14, que nos diz o seguinte: mesmo que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, por sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus, que Deus estava estabelecendo um juízo sobre Judá. Nós temos também uma outra referência bíblica em Tiago, capítulo 5, versículo 11, em que Jó também é citado, e diz o seguinte: eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Então, pastor, partindo para a análise de Jó, família, esposa e filhos, então não há como a gente não encarar isso de outra forma que não como um fato histórico que aconteceu no tempo e no espaço e tomar o texto de maneira literal. Na verdade, o comentarista ele foi muito feliz quando ele toma a história de Jó. Nós estamos falando aqui de história, não é? Não tem nada de mitologia, é história pura mesmo. Nós acabamos de ver agora 2 textos, né? Um de Ezequiel e outro do apóstolo Tiago, se referindo a essas pessoas como pessoas que existiram, não é? Então, o autor, o comentarista da lição, o pastor Elenay Cabral, foi muito feliz porque quando ele toma a história de Jó para tratar deste assunto, quando os pais sepultam os filhos, ele trabalha muito bem, não é, a questão do segundo problema, que é como lidar com o problema da morte, no caso aqui, dos filhos. Não é? Bem, quem era Jó? Eu vou deixar que a Bíblia mesmo diga, porque está lá na palavra. Jó, capítulo 1, verso 1. Havia um homem, ou seja, Jó era um homem, mas não era qualquer homem. Diz de onde ele era, lá na terra de Uz, que ele vivia, não é? Cujo nome era Jó. A Bíblia apresenta a figura, o homem, Jó. E depois diz que ele era homem sincero, diz que ele era homem reto, ou seja, andava em retidão, era temente a Deus e, consequentemente, vem o último predicado citado aqui, que é: e desviava-se do mal. Porque todo aquele que teme a Deus se desvia do mal. Então, essas eram características de Jó, certo? Uma outra coisa que eu quero ressaltar ainda, nesse primeiro subtópico, sobre quem era Jó, é que Jó não era um pai descuidado, né? Ele amava muito os seus filhos e acompanhava também os seus filhos. Na sequência da leitura, a gente vai ver que quando os seus filhos faziam banquetes, se banqueteavam, no verso 4 diz isso, não é? Depois do banquete, então o que acontecia? Verso 5, sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração, e assim fazia Jó continuamente. Então, essa é outra qualidade que eu quero destacar de Jó aqui. Isso vai, inclusive, trazer uma visão mais ampla da forma como aquele que teme a Deus deve lidar com o problema. Jó era um pai presente, o problema da morte, não é? Jó era um pai presente, era um pai que acompanhava os filhos,
não é? Inclusive oferecia sacrifícios, estava ali atento aos filhos. Então a gente pode dizer que Jó era um pai que amava os filhos, pastores, não é? Amava os filhos. Agora, vocês imaginem o que é para esse homem, de repente, perder, não um, mas perder 10 filhos. E não foi assim, um hoje, outro daqui a uma semana, outro daqui a um mês. Não. Foi de uma vez só, os 10 filhos. Certo? Então, o que a gente vê em Jó é o exemplo a ser seguido por pais crentes, cristãos, que creem em Deus, que confiam em Deus, homens tementes, mulheres tementes a Deus. E o exemplo que ele deixou para que os pais atuais possam seguir. Não é? Quando perder um filho, quando tiver uma situação de perda, quando tiver que viver um luto, porque o luto, como já foi dito aqui, é algo benéfico, não é? Agir como Jó agiu. Tá? Então isso é o que a gente aprende de Jó, pelo menos nesse meu rápido comentário aqui. Eu gostaria de pedir a próxima tela lidando com a morte dentro da família. Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. Mas antes de comentarmos esse tópico aí, eu queria pedir a próxima tela. O que a Bíblia diz sobre a morte? Pastor Sérgio, nós temos aí, o que é que a Bíblia diz sobre a morte? Uma sentença devido ao pecado original, pastor Isaac no primeiro bloco comentou aqui, alcança a todos, indiscriminadamente, todo ser humano um dia vai morrer, e não é o ponto final da história do homem. E sobre isso aí, eu peguei uma frase de um autor muito conhecido, que eu achei linda essa frase que ele disse, Augusto Cury, eu achei linda essa frase que ele disse sobre a morte. Ele diz assim: a vida é um grande livro onde a morte é uma vírgula para que o texto continue sendo escrito na eternidade. Eu achei essa frase fantástica, é justamente isso, né? Não é o ponto final da história do homem, ou seja, a vida não cessa, a existência humana não cessa com a morte. Muito bem, poético e profundo, né, a expressão de Cury, e reforça aquilo que o companheiro Alessandro já falou nas suas palavras iniciais. E é interessante, pastor, porque esse programa tem, como eu já falei, uma abrangência muito grande, e as pessoas, inclusive o professor, muitas vezes vai pesquisar alguns assuntos na internet, e é preciso ter muito cuidado com aquilo que vai se ler, com aquilo que vai assistir, porque hoje nós temos uma gama de informação e muitas vezes distorcida da realidade. E aqui tem 2 grandes problemas, que é o problema pelo menos 2, o problema do aniquilacionismo, eu acredito que vai falar isso quem recebeu o esboço, que prega a extinção total e até cria dúvida com relação à morte, à imortalidade da alma, e a questão do materialismo. Então, as pessoas não devem viver, pastor Isaac comentava aqui nos bastidores, como pessoas que vivem como se não fossem morrer, ou então que é tomado por uma tristeza profunda, porque tem aquela visão materialista de que a morte termina, é o fim de tudo. Então, o cristão deve ter essa perspectiva de não cair no caminho do aniquilacionismo, nem do materialismo, mas fundamentar a sua visão, a sua perspectiva, a sua cosmovisão acerca da morte naquilo que a Bíblia nos propõe. E, evangelista Alessandro, pastor, falando sobre isso, pastor Sérgio, eu lembro o texto de Tessalonicenses, né, que os crentes estavam desanimados, que estavam trabalhando na perspectiva, não, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, mas Jesus não voltou na sua época, o pai faleceu, a mãe faleceu, os avós faleceram, e eles ficaram tristes porque quando Jesus chegasse, como os pais tinham falecido, não iam ter o privilégio de ver o Senhor voltar. Ou seja, aqueles crentes estavam se direcionando a sua visão dentro do princípio materialista, ou seja, a existência humana, ela encerra com a morte. E aí vem o apóstolo Paulo, dentro daquilo que nós comentamos, né, que é o panorama de fundo da análise da morte e do luto, que é a esperança. Tanto que Paulo diz assim, olha, eu quero deixar claro a vocês, existe um grupo que não tem esperança, mas nós não fazemos parte deste grupo, porque se Deus
se Deus ressuscitou a Jesus, Deus também fará o mesmo com aqueles que morreram. Então, Paulo traz ali uma injeção de esperança para o povo e dizia assim, olha, a morte é apenas a cessação física, mas não a cessação da existência. A morte apenas, como diz aqui essa poesia, apenas uma vírgula, mas a história continua sendo escrita na eternidade. Com certeza, pastor. E Paulo trata de forma muito clara sobre essa questão da morte, quando ele escreve sua carta aos Coríntios, no capítulo 15. O capítulo 15 todo, Paulo vai tratar sobre a ressurreição. E ele começa pela pessoa de Jesus, mostrando que até Jesus morreu. Claro, ele morreu pelos nossos pecados, isso é ponto pacífico, mas ele experimentou a morte, mas ele ressurgiu. Veja que a morte não foi o ponto final na existência de Jesus. E Paulo compara também a nossa vida, quando ele diz que nós que estamos em Cristo também ressuscitaremos. É tão poético a fala de Paulo que ele chega a dizer que a morte morrerá, não é? O capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, versículo 26, ele utiliza-se de uma expressão poética. Ele diz, ora, o último inimigo, que é a morte, será aniquilado. Né? A morte vai morrer, vamos dizer assim, vai cessar a sua ação. Não é? Mas ele diz que a morte vai vai chegar um momento na existência em que a morte não terá mais essa força, esse poder, não é? Claro que quando a gente fala sobre a morte eterna, nós estamos falando do distanciamento eterno da pessoa de Deus. Isso é um tipo de morte. Mas aqui é a morte física. E quando Paulo fala sobre a morte, pastor, dando continuidade sobre o seu raciocínio, ele vai ensinar de que a morte não é a cessação, como bem falou o pastor Jeremias, a ideia do aniquilacionismo, de que com a morte aniquila-se a história do homem, que ele diz que este corpo que é mortal se revestirá da incorruptibilidade, né? Ou seja, o que é algo incorruptível? É algo que não se estraga, que não se deteriora, que não se envelhece, que não se desgasta. E Paulo diz, olha, a morte, ela não vai fazer com que esse corpo se desgaste ao ponto de acabar. Pelo contrário, ela vai ser aniquilada, como já foi citado o texto. O texto também que João, pastor, escreve no Apocalipse, no capítulo de número 14, e o versículo de número 13 nos traz uma resposta também sobre isso. O capítulo 14, versículo 13 diz, e ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos, veja, alguém que já experimentou a morte, que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Se seguem, pastor, não foi aniquilado, vai haver um prosseguir. Paulo escrevendo, eu acredito que é a carta aos Romanos, me fugiu da mente agora, ele diz, os que vivem em Cristo, os que vivem para o Senhor, ou no Senhor. E os que morrem no Senhor, morrem para o Senhor. E o Senhor não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos. Então, a ideia de que a morte, pastor, é a cessação da existência do homem, é antibíblica, não passa pelo crivo escriturístico e, pelo contrário, a gente termina dizendo que a morte, sim, ela serve até como esperança, como o apóstolo Paulo disse, pois sabemos que o mundo em que vivemos, ninguém quer morrer agora, mas sabemos que aqui não é o melhor lugar. Ninguém quer morrer, mas não é o melhor lugar é com Cristo. E um outro detalhe também é a questão seguinte, há uma outra análise também, que é a questão do sono da alma, né? Isso. Em estado inconsciente, ou seja, a pessoa pega o texto que foi citado de Tessalonicenses, Paulo diz os que dormiram em Cristo. Dormir ali é um eufemismo, né, pastor? Para descrever, para dizer o seguinte, olha, a morte, ela não é definitiva, ela é temporária. É um período, é um momento, é um estágio temporário, que é o estágio chamado período intermediário, até o momento da vinda do Senhor Jesus Cristo. Com certeza. A morte, ela não é a cessação da existência do homem, como já foi dito aqui. Ela é, assim, a cessação da existência da pessoa humana aqui na Terra. Quando a pessoa morre, ela deixa de existir aqui na Terra. Sim. Mas ela não deixa de existir, né, na eternidade, porque, como já disse o pastor, existe o chamado, na teologia, estado intermediário, que é o período em que a pessoa vai passar, depois que morre, vai passar nesse estado, não é?
A Bíblia deixa clara, ou de forma muito clara, que existe pelo menos dois destinos. Aqueles que morrem guardando a fé em Cristo estarão no seio de Abraão, guardados no seio de Abraão. Os que rejeitam a Cristo, os que negam a Cristo com a sua vida, com a sua atitude, ainda que professem a Cristo com a sua boca, mas negando a Cristo com a sua vida, não é? Essas pessoas vão para o Hades, que é lugar da habitação dos mortos, não é? Se você quiser saber mais sobre isso, é só estudar, porque está na palavra de Deus. Estudar a Bíblia, leia a Bíblia, certo? Então, não é a cessação, porque haverá a ressurreição dos justos, não é? E a ressurreição de todos aqueles que morreram para enfrentar exatamente o grande tribunal, não é? Onde o juiz será o próprio Jesus, que julgará a todos de acordo com as suas obras. É o que está na palavra de Deus e é o que nós ensinamos. Eu gostaria de chamar a próxima tela, pastor Sérgio, e vamos para esse tópico que fala perda de um ente querido. O luto por causa do cônjuge, o luto por causa do genitor ou genitora, o luto por causa do filho, da filha, o luto por causa do amigo ou amiga. Então nós temos aí, embora que o tema hoje da nossa lição seja o luto por causa do filho, porque quando os pais sepultam os seus filhos, mas este assunto é um assunto abrangente, muito abrangente, né? Que não trata apenas do filho, embora seja o tema principal. Mas já que estamos falando de morte e de luto, dentro de um contexto de alegria e esperança, ele abrange também o cônjuge, o genitor, o amigo. Muito bem, pastor. O princípio é o mesmo, né? O princípio do encarar, da perda, e eu acho que é significativo o professor até trazer assuntos bíblicos, porque para cada um desses itens aí a gente tem as referências bíblicas, o luto por causa do cônjuge, a luta por causa do genitor, o luto por causa do filho, que seria, como o senhor já disse aí, a proposta da lição de hoje, e o luto por causa do amigo. Então, muito embora a lição se restrinja à perda do pai, né, sepultar, no caso, seus filhos, eu acho que seria muito interessante o professor também trazer uma palavra de consolo, até mostrar que o princípio bíblico do lidar com a morte, com a realidade da morte e lidar com o luto, se encaixa perfeitamente em qualquer um desses itens e a ideia seria a mesma, no caso do conforto da esperança. Inclusive, o texto de Apocalipse 21:4, né? Isso. 21:4, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais dor, pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, é justamente a morte, luto dentro de um contexto de alegria e esperança. A próxima tela, por favor. Então, nós estamos aqui no segundo tópico e vamos para o subtópico 3, Evangelista Alessandro, fidelidade ao Senhor em meio à dor. O que é que a gente pode comentar? Pois não, pastor. Estamos falando sobre o livro de Jó, como já foi dito, um livro histórico que trata sobre um período chamado de período patriarcal, aproximadamente aqui, pastor, 2.800 anos antes de Cristo, e nós falamos de patriarcal porque Jó assume o papel do sacerdote, sacrificando pelos seus filhos, mostrando mais uma vez aqui a questão histórica do livro, né? É um livro sapiencial, um livro de sabedoria. Na Bíblia hebraica, ele é considerado como um livro do saber. Então, a gente tem como olhar para esse livro e aprender experiências da vida prática, não é? E quando o senhor falou o que fazer em meio ao luto, não é? Como enfrentar esse luto, o texto fala sobre a fidelidade ao Senhor em meio ao luto. E o livro de Jó vem mostrar isso, que apesar do sofrimento, apesar da angústia, Jó não pecou em momento algum, pelo contrário, ele diz, nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei não para o ventre da mãe, é uma linguagem também poética, porque o livro de Jó ele é sapiencial / poético, não é? Tem muita poesia no livro de Jó. Ele diz, de nu saí do ventre da minha mãe, de nu voltarei para lá, para o pó. Ele está falando do momento da sua morte, então ele não atribui a Deus falha alguma. A gente não vai ver dentro do relato de Jó nenhuma palavra de revolta, pastor, porque às vezes as pessoas, por não aceitarem a perda de um ente querido, querem culpar a Deus, não é? Alguns até se desviam do evangelho, abrem mão da fé, não é, pastor? E culpam, dizer, não, Deus poderia ter salvado meu pai ou minha mãe, meu irmão, meu filho daquela doença, daquela tragédia. E procuram desculpas, pastor, para
a se afastarem, né? Então, eu penso que o momento do luto é o momento de demonstrarmos essa fidelidade ao Senhor e agradecermos a Ele, né? Eu acho bonito quando, no momento da morte de Jesus, volto a falar aqui sobre morte, não por causa de seus pecados, mas por causa dos nossos pecados, no momento da sua sepultura, do seu sepultar, quero dizer, a gente não vai ver nem em momento nenhum Maria, sua mãe, nem seus irmãos questionando a Deus. Mas eles ali choram, porque chorar é normal, tem que chorar mesmo, luta é para isso. Mas a gente vai ver eles entendendo aquilo, encarando aquilo como algo que reflete, inclusive, a glória de Deus, pastor. Paulo disse o seguinte: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua força? Veja que até no momento da morte a gente tem como ver o poder de Deus. Isso é glorificá-lo, pastor, isso é exaltá-lo. Enquanto os pastores estavam falando, eu lembrei de um texto de Isaías 26 e 19, onde profeticamente, isso é um texto que se enquadra a Israel, pastor, mas também pode ser entendido como profético. Capítulo 26, versículo 19, o texto diz assim: os teus mortos e também os vossos cadáveres viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai. Veja que existe fidelidade, existe um momento de gratidão, mesmo no momento do luto. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os seus mortos. Isso é um texto, pastor, que fala do profundo acontecer do futuro, onde a morte será um momento de, na sua cessação, de glorificação a Deus. O profeta Oséias, no capítulo 13, o verso 14, pastor, inclusive Paulo faz menção desse texto, ele diz assim: e eu os remirei da mão da sepultura, do inferno, está falando da morte, e os resgatarei do poder da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó sepultura, a tua perdição? O arrependimento está escondido aos meus olhos. Esse texto também fala, Paulo faz uma certa alusão sobre isso, pastor, lá no futuro, quando ele diz, capítulo 15 de 1 Coríntios, onde está a morte do teu poder, a tua força? Então, pastor, apesar de tudo, a morte é um momento de mostrarmos que o Senhor, Ele é fiel para conosco. Há momento de perder e momento de ganhar. Eclesiastes 3 diz isso. Há tempo para ganhar e tempo para perder. Quando a gente recebe um filho, foi um presente que recebemos do Senhor. E quando sepultamos, foi o Senhor quem o levou. A Bíblia diz, né? O próprio Jó disse, o Senhor deu, o Senhor tomou. E é bom dizermos também, pastor, concluo aqui essa minha fala, de que a morte é um momento de glorificação a Deus, porque a Bíblia diz que é Ele quem dá a vida e também Ele traz a morte, Ele dá a morte. Um texto magno para isso é o texto de Deuteronômio, no capítulo de número 32, pastor, e o versículo de número 39. Esse texto é muito bonito, não é? E quando a gente encara esse texto com a maturidade cristã, ainda melhor, porque a gente vê que a morte está no poder, no domínio de Deus. 32 e 39 diz: vede agora que eu, o Senhor, eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Sou eu quem mato e o faço viver. Eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Então a morte é um momento também de dizermos que Ele é fiel. Por que não citar 1 Samuel 2:6, quando Ana diz, não é? No seu cântico, de que é o Senhor quem dá a vida, é o Senhor quem tira a vida. E Gênesis 2:7 diz que Ele soprou a vida na narina de Adão. Então é Ele quem dá, mas é Ele quem tira. Então esse momento, o momento do luto, por incrível que pareça, pastor, um momento de dor, mas é um momento de ressaltarmos a fidelidade de Deus e agradecermos a Ele por aquilo que Ele fez. E quando nós olhamos... o senhor falou aí sobre o luto, né? Que tem pessoas que começam a questionar, fazem milhares de perguntas para as quais não se tem resposta, né? Nós entendemos perfeitamente, há pessoas que procuram até se autopunir, as pessoas que se deprimem, né, com a morte e começam a fazer perguntas, e há pessoas até que pela forma como o indivíduo faleceu, começa a levantar questionamentos, o que foi que fulano fez para ter uma morte tão trágica, né? Começa a valorar. E aí eu lembrei de um texto, aqui que está em Lucas, no capítulo 13, que eu acho esse texto maravilhoso, porque para quem quer respostas para perguntas que não se tem respostas, vamos Deuteronômio 29. As coisas ocultas são para Deus, as reveladas são para nós. Mas temos aqui um texto que é bem interessante, né? Lucas capítulo 13,
que diz o seguinte, versículo 1 em diante. Naquela mesma ocasião estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês perecerão. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou seja, independentemente da forma como o indivíduo, como a morte chegue à vida de alguém, não se pode valorar ou se estabelecer que aquilo seja uma punição de Deus, ou seja, em decorrência do pecado. Isso quem disse foi Jesus. E o que Jesus chama a atenção é o seguinte: estejam preparados, porque a qualquer momento a morte pode chegar à sua vida. Não devemos em nenhum momento valorar, mas fulano morreu de um acidente tão trágico, aconteceu isso de maneira tão fatal, por que fulano tão jovem faleceu e por que não eu? Para estas perguntas nunca teremos respostas e não adianta ficar remoendo isso, ficar alimentando essa situação para a qual nunca teremos resposta. Temos que nos contentar com Deuteronômio 29, 29. As coisas ocultas são para Deus, as reveladas são para nós. Como o cristão deve encarar o luto? Será que o cristão, como cristão, ele vive o luto? Ou por ser cristão, ele não precisa vivenciar esse momento? E como lidar especificamente com essas questões? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco de seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 10ª lição com o título Quando os pais sepultam seus filhos. Vamos agora comentar o terceiro tópico de nossa lição, que tem como título Os cristãos e o luto. Antes de entrarmos nesse tópico, eu gostaria de chamar a próxima tela. O que fazer, pastor, quando enfrentamos um luto? Esta é a grande pergunta. Há pessoas que dizem assim, não, o crente vive eternamente alegre, o crente não sente tristeza, o crente não sente luto, se aparecer ele deve jogar isso tudo para cima, só se alegrar, mas será que isso de fato tem consistência? O crente, ele precisa vivenciar o luto também, mesmo sendo crente, vivenciar o luto, e se ele precisa vivenciar o luto, como ele deve enfrentar esse momento? Bem, como vimos lá no início, o pecado é uma realidade que afeta todos os homens. Ninguém, absolutamente ninguém, poderá se furtar dessa realidade, né? Ele está presente na história da humanidade. Esteve a partir do momento da queda do homem, da desobediência, né? E está presente na atualidade. E ele pode, ou seja, a morte como consequência do pecado, ela pode acometer qualquer pessoa a qualquer momento, não é? Isso não tem idade, não tem posição social. Eu li um certo teólogo que diz que a morte é a grande zombeteira dos homens, porque ela iguala a todos, não é? Ela chega para quem tem muito dinheiro, ela chega para o pobre que mora no Moquiço, ela chega para um doutor, um pós-doutorado, ela chega para um analfabeto, não é? Ela chega para todo mundo. Então, essa é a realidade que a gente vive. A questão agora é o seguinte: como viver, como lidar, como administrar esta situação, não é? A situação do luto. Bem, a Bíblia mostra que tem solução para isso. Lá no capítulo 6, capítulo 15, melhor dizendo, da primeira carta de Paulo
aos Coríntios, no verso 45, a Bíblia diz assim: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Está lá em Gênesis 2:7, não é? Deus fez o homem do pó da terra, soprou em suas narinas e ele tornou-se alma vivente, tornou-se vida. É interessante isso aí, não é? Porque toda aquela guerra, a tentativa de supostos cientistas de dizer que a vida vem da matéria inanimada, ainda que Louis Pasteur, lá no século XVII, né? Aliás, século XVIII, ele vai dizer exatamente que a lei da biogênese, que somente a vida gera a vida. Então, a vida foi gerada lá por Deus, soprou e ele tornou-se alma vivente. Mas a Bíblia fala de um outro Adão, o último Adão, aqui no texto, de 15 e 45, não é? O último Adão, que é Cristo, em espírito vivificante. Então, aqui está a solução para o segundo problema. Como agir diante do luto, não é? Qual é a solução? Cristo. Cristo é a solução para a gente enfrentar um luto, para o pai enfrentar o luto do filho, para o filho enfrentar o luto do pai, para o amigo enfrentar o luto do amigo e assim por diante, não é? Por quê? Porque Cristo venceu a morte. Cristo venceu a morte. E a ressurreição de Cristo é a garantia de que os que morrem, guardando a fé nele, em Cristo, haverão de ressuscitar. Então aqui está a saída para o problema de como lidar com o luto. Agora, é claro que o crente também enfrenta dissabores, dificuldades, tristeza. Nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, então enfrentamos tristeza, enfrentamos dissabores, não é? Mas não podemos nos entregar às tristezas, a um sentimento de tristeza, de descrença, de falta de fé, de falta de esperança. Isso não, porque isso vai trazer problema para o nosso corpo e para a nossa alma, não é? Dá problemas na área das emoções, e isso afeta toda a estrutura, não só subjetiva do indivíduo, mas inclusive isso vai também atingir, não é? Através das doenças somáticas, vai atingir até o corpo, né? Tem pessoas que, por causa de uma perda, não é? Seja de um ente querido, seja de um parente, ou até alguma perda significativa de algum bem, ela fica tão compenetrada naquele luto, naquela perda, que ela vai definhando, ela deixa de viver, não é? É como se aquela perda, aquele objeto ou aquela pessoa que ela perdeu tivesse levado consigo a sua vida, quando na verdade não é. Cada pessoa tem a sua vida e é responsável por esta vida diante de Deus. E o cristão muito mais. Nós temos esperança. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, vai dizer isso. Nós não podemos entrar em pânico e desespero como os que não têm a esperança, no que diz respeito à morte. Morreu alguém, é claro, vamos lá passar o período de luto. Isso é saudável, não é? Passar o período de luto. Ninguém é super-homem, não é? Para dizer, não, eu não senti nada, eu já superei. Não é assim. Tem um período de luto, pastor, que o indivíduo deve passar considerando que ele também tem as suas emoções, não é? E isso pode afetar, como já disse, a pessoa como um todo. Mas o cristão não pode se entregar ao luto e viver em luto. Não, ele pode viver aquele momento de luto, não é? Que há especialistas que dizem que dura em torno de 6 meses, outros dizem até 1 ano, não é? Até alguns dizem que pode durar até 2 anos. Exato. Mas é um tempo muito longo, não é? É exagerado, porque a pessoa fica paralisada naquele tempo, não tem mais condições de estudar, não tem mais condições, até de adorar a Deus, às vezes fica com dificuldade de cultuar, de fazer a obra de Deus, não é? Não. Claro, a gente vai sentir saudade. Sentir saudade é uma coisa, e viver de luto o tempo todo, não. Saudade a gente vai sentir. Eu estava dizendo aqui em off que o meu pai foi recolhido pelo Senhor há 18 anos, não é? Ainda hoje eu sinto, ele faleceu nos meus braços, então ainda hoje eu sinto saudade do meu pai, mas eu não posso continuar vivendo um luto eterno, quando na verdade eu sei que ele está guardado no paraíso, aguardando a minha chegada lá também, a nossa chegada. Pastor Sérgio,
Alguns especialistas, né, os especialistas do modo geral, quando fala do luto, eles dizem que há pelo menos 3 fases no luto. Existe a fase da negação, é aquele em que o indivíduo, mesmo um ente querido, pai, mãe, falecendo, ele fica num estado que, não está dizendo, eu não estou nem acreditando que isso aconteceu. A inaceitação. Daqui a pouco se esse período passa em torno de 15 a 20 dias, depois que passa esse período, tem um período que eles chamam de adaptação, que ele começa lentamente a retomar a sua rotina e ele chega à conclusão que é preciso continuar vivendo. Ele olha para o mundo e vê que o mundo continua existindo. Tudo continua acontecendo. Houve aquele momento, mas o mundo não parou. Até chegar ao estágio que eles chamam de aceitação. Que ele diz assim, vai ser difícil, mas vou ter que enfrentar. Então, como o pastor bem colocou aqui, somos seres humanos, somos crentes, somos seres humanos e passamos também por esse processo. Processo de aceitação, adaptação, processo de negação, adaptação e aceitação. E a melhor coisa é enxergar de que, como seres humanos, passamos por isso também. Que às vezes, por exemplo, estávamos comentando em off, tem um amigo que ele disse que no momento do falecimento da mãe dele, ele não chorou. Não chorou. Aí alguém pode dizer assim, ele foi muito forte, não conseguiu chorar. Mas ele disse que um ano depois, quando o amigo dele faleceu, e ele foi sepultado no mesmo cemitério que a mãe dele, ele disse foi que a ficha dele caiu e ele começou a chorar compulsivamente, chorando a morte de sua mãe, um ano depois. Então, o pastor deixou claro aqui, eu acho que o texto de Tessalonicenses, que foi comentado aqui pelo pastor Isaac e o evangelista Alessandro, ele é bastante elucidativo, porque Paulo fala de uma mensagem de esperança, Paulo fala de uma mensagem de arrebatamento, Paulo diz que a morte é um estado temporário, e Paulo diz, sobre estas verdades, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, o cristão que está vivendo o luto, ele precisa compreender que ele deve buscar consolo divino, aceitar a vontade de Deus e, acima de tudo, ele deve ter esperança, porque a mensagem do Evangelho é a mensagem de esperança. Muito bem, pastor. O senhor iniciou a sua fala falando desses teóricos, e a gente não quer ignorar, porque, na verdade, a gente acredita na ciência, especialmente nesse contexto do comportamento humano, e eu não poderia ser contrário, porque também, de alguma forma, a gente faz parte desse grupo. Mas é importante dizer que é muito complexo. A fala do pastor Isaac com a sua leva a gente a concluir que não se pode ter um manual de instrução do ponto de vista científico para lidar com o momento lutuoso, porque cada ser humano é individual. Então, tem as suas individualidades, a sua especificidade e complexidade da sua personalidade, tem o seu conceito. A gente está estudando Jó, a gente viu que a estrutura espiritual e emocional da mulher de Jó não foi a mesma. Tal é que Jó se manteve fiel, e a gente vê que a esposa de Jó acabou tropeçando na fé, e a gente não vai discutir, que está bem claro no contexto da lição. É preciso, porém, ter muito cuidado. Eu ontem passei mais ou menos umas 2 horas conversando com uma família, tratando exatamente de uma pessoa que perdeu há 5 meses um filho de uma maneira trágica e não está conseguindo continuar a sua vida. A gente entende da dor, porque como existe a questão da complexidade psicológica, existe a questão espiritual. Satanás, ele sabota a mente fragilizada. Primeiramente, tem a questão da evitabilidade divina. Onde estava Deus que não fez alguma coisa? Tem pessoas que questionam, o Silvio já lembrou isso aí. Então, tem pessoas que não conseguem se libertar. Eu conheço famílias até de obreiros que se desviaram porque não admitiram perder o pai, por conta desses questionamentos que o senhor falou aí sem resposta, que leva a pessoa a um estado de ceticismo e acaba se afastando de Deus. Então, é muito comum nesse momento de fraqueza, do luto, as pessoas acabarem se questionando a Deus, quando não é aquela própria culpa, que era o caso da pessoa que eu citei, que a gente estava conversando. O que eu poderia ter feito para que isso não acontecesse? As pessoas começam se culpando nesse momento.
E por último, aí vem a questão, o pastor Isaac falava, eu me lembrava de uma outra família, que é a questão do viver o luto é normal. A gente tem no capítulo 50, permita ler esse versículo, está aqui perto que eu já tinha aberto, capítulo 50, versículo 3, o luto fazia parte do ritual cultural de Israel. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam, e os egípcios choraram 70 dias. Então fazia parte do ritual, chorar. A gente vê nos dias do Novo Testamento, tinha os tocadores de flauta, tinha todo aquele ritual. Então o luto é uma coisa normal. Então viver a dor é natural, mas existe aquele momento que as pessoas afeiçoam a dor. É aí que entra a questão dos especialistas. A pessoa já viveu o seu luto, mas acalentam sua dor porque acham que se sair desse momento de luto está traindo o sentimento daquela pessoa querida. É como se a pessoa não quer sair Isso é inconsciente, é psicanálise. Isso é inconsciente, mas a pessoa não quer se libertar dessa dor porque acha que está, de alguma forma, tratando com depreciação a pessoa querida. E isso é muito ruim. Aí entra nessa sua fala final. A gente tem que ter essa perspectiva bíblica de que a morte não é o fim de tudo, de que aqueles que partiram com Jesus vai ter esse reencontro, e a gente deve se debruçar nessa perspectiva bíblica para ir passar esse momento lutuoso sem essas complexidades negativas. Vamos para a próxima tela, Evangelista Alessandro. Então nós temos aí, primeiro, não culpe a Deus, nós já comentamos isso, que a morte é uma realidade, independentemente se o indivíduo crê em Deus ou não. A ordem natural está estabelecida, é o pecado, todos vão morrer. Isso. E não culpe a Deus. Nós já falamos também de não levantar questionamentos a Deus, o porquê Deus não tem intervido, porque a morte vem para todo mundo. Nós falamos até das circunstâncias, que também as circunstâncias nós não podemos também questionar, porque o próprio Jesus, foi Jesus literalmente, textualmente que falou. Independentemente do modus operandi, como se deu a morte do indivíduo, a gente não deve atribuir a Deus. Está tudo na ordem natural, tudo pode acontecer a todos, e o que Jesus enfatizou é o seguinte: esteja preparado, porque o indivíduo pode morrer de doença, ou pode morrer também de uma fatalidade. E no caso dos filhos de Jó, aí foi um desastre natural, um desastre natural que ceifou a vida de todos eles. E nós temos aí, vivendo em luto, o pastor Sérgio já comentou, então... Isso. Mas, acima de tudo, e aí a lição fecha como mantenha a esperança. É interessante quando nós vamos para uma cerimônia fúnebre, né, fazer uma cerimônia fúnebre, né, de um cristão, de um irmão, de uma irmã. É interessante a tranquilidade, a paz, né, a serenidade, os cânticos, né, que são ali entoados e que reforçam ainda mais essa esperança que nós temos de que a vida não termina na sepultura. A sepultura não é o nosso último destino. O nosso último destino é a eternidade. Perfeito, pastor. Eu acho que foi maravilhoso o autor concluir com este tema, manter a esperança. A gente aprende como aluno de homilética e de hermenêutica que não devemos terminar um sermão com um lado negativo, não é? Eu acho que o momento é esse. Há um texto que Paulo escreve, a carta aos Coríntios, capítulo 15, pastor. Eu penso que é um texto maravilhoso, versículo 19, quando ele diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós sabemos de que esta vida ela é boa enquanto estivermos aqui, mas a nossa esperança está além do mundo físico. Não é? O mundo físico não é o fim último da vida humana. É apenas uma passagem. O próprio apóstolo diz que nós somos como que passageiros, peregrinos, não é? Eu estava lembrando do texto que João escreve no capítulo de número 15, não é? Capítulo 5, versículo 28 de João. É um texto também que eu acho muito propício. Diz assim Jesus: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Versículo 29. E os que fizeram o bem sairão do sepulcro para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então, nós que temos essa esperança, como o texto diz, nós temos esse ao mesmo momento de ouvirmos o nosso nome,
A Bíblia diz de que chegará o momento em que os mares darão conta dos seus corpos, né? Haverá um soar, um chamar de Deus, em que os mares, lá em Apocalipse diz isso, prestarão conta dos seus mortos, né? O fogo prestará conta daqueles que morreram consumidos. E um texto maravilhoso também, pastor, que tem a ver com essa esperança, está na carta que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 3, pastor, e o versículo 20 e 21. Eu acho belíssimo esse texto. Paulo diz assim: mas a nossa cidade está nos céus. E ele continua: de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Versículo 21, olha que maravilha. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então isso aqui é a nossa esperança. A esperança de um dia termos os nossos corpos transformados. O texto áureo da lição também, ele traz essa ideia. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Então a morte traz isso. A morte traz perplexidade, a morte traz tristeza, desânimo, ele diz desanimados, mas a morte não pode sepultar a nossa esperança, pastor Nath Jacques, e pastores aqui também, pastor Isaac, pastor Jeremias, que temos de um dia encontrarmos com o Senhor. O texto de Apocalipse 21 e o versículo 4 também traz essa ideia, né? Que chegará o dia em que o Senhor enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Então a lágrima do luto vai ser cessada, porque o Senhor Deus será a nossa alegria no porvir. Pastor Isaac, o nosso tempo já foi embora. Assim, resumidamente, o que é que o senhor pode estar orientando o professor que nos acompanha quando ele estiver direcionando essa aula, esta lição em sala de aula? Bem, o professor deve fazer com que os alunos compreendam que viver o luto é uma coisa natural, é uma coisa normal, inclusive é salutar, não é? Se a gente olhar para a Bíblia, isso está na lição, o comentarista foi feliz também quando trouxe à tona essa informação. O próprio Jesus, quando da morte de Lázaro, diz a Bíblia lá em João 11:35, que ele se comoveu e chorou, não é? Então, junto com as irmãs de Lázaro, que estavam ali chorando e sentindo muito a morte do seu irmão, Jesus compartilhou daquela dor, como homem, não é? Como homem ele compartilhou. Então não há problema nenhum em um cristão viver o seu momento de luto. O que um cristão não pode, e aí o professor deve fazer com que os alunos compreendam isso, é se entregar a um luto eterno, a um luto que não tem mais fim, não é? Porque ele vai trazer problemas para ele, não apenas emocionais, não é? Porque começa com a emoção, os problemas emocionais, mas ele vai trazer problema para ele, até do ponto de vista espiritual, porque isso desgasta a pessoa espiritualmente. A pessoa começa a questionar Deus, aquilo que já foi dito aqui, as interrogações, por quê, e tem porquês que você só vai entender, que nós só vamos entender quando a gente chegar lá, não é? Então não adianta colocar esses porquês e viver em torno deles, porque eles não têm resposta. Já foi dito aqui que aquilo que não foi revelado não é para a gente, é para o Senhor Deus. Então o aluno precisa ter essa consciência. O luto é real, é importante vivê-lo. Agora, não pode ficar preso a ele. A gente tem que confiar em Deus e ter esperança, como falou bem o evangelista Alexandro, não é? Esperança em Jesus, porque Jesus é a solução. Ele é o Espírito vivificante, ele é o segundo Adão, como nós lemos aqui. Então, ele vai vivificar todos aqueles que morreram. Eu verei o meu Pai, não tenho dúvida disso. Não é? Por ocasião do arrebatamento da igreja. Se você já perdeu seu ente querido, sua mãe, seu pai, ou qualquer outro membro da família, ou um amigo, não é? Você vai rever ele por ocasião do arrebatamento da igreja. Pastor Sérgio? Pois não, pastor, dizer para os nossos telespectadores e também que o professor possa repassar para os alunos que se ou quando a família for sobressaltada com a inevitabilidade da morte, que possa viver o luto, mas não viver no luto, como bem pontuou o pastor Isaac, e eu findaria minhas palavras com um texto bíblico de segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação,
para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Evangelista Alessandro. Pois não, pastor, eu terminaria lendo pelo menos 2 textos. Um é o texto de João, capítulo 14, verso 2 e 3, quando Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos um lugar, e quando for e preparar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Os que partiram com Cristo estão num lugar melhor do que nós. Então não é motivo para morrermos também por conta de tanta tristeza em nosso coração. Sentiremos falta, sim, mas alegria, porque sabemos que um dia nos encontraremos. E por fim, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo 9, Paulo diz assim: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, os que partiram estão desfrutando em parte e vão desfrutar depois plenamente das grandes bênçãos do Senhor, e nós um dia também estaremos com eles. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa e edificante, vamos orar ao Senhor. Pastor, nos dê a honra. É um prazer. Oremos, querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos que passamos refletindo na Tua Palavra, que esta reflexão possa estar arraigada em nosso coração e que possamos viver de acordo com as verdades que temos aprendido da Tua Palavra nesta manhã, neste dia, Senhor. Que a Tua destra poderosa continue sobre a vida dos Teus servos que lidam com o trabalho do ensino na Tua casa, os dirigentes de escolas dominicais, os professores e todos aqueles, Senhor, que estão envolvidos e imbuídos nesta tão importante obra. Ajuda o Teu servo, o pastor Nadi Jackson, os demais cooperadores na superintendência das escolas, o Teu servo, o pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, e que este trabalho possa prosseguir, Senhor, edificando vidas e glorificando o Teu nome. Por isso nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do programa de hoje. Estudamos a 10ª lição com o título Quando os pais sepultam seus filhos. Na próxima semana veremos a 11ª lição com o tema Os prejuízos da mentira na família. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Pastor Isaac, nos dê a honra de impetrar a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com todo o povo de Deus e todos digam amém.